O podcast de hoje apresentará dicas de como se preparar para o mercado de trabalho. Esse podcast é dividido em duas partes, sendo a primeira com dicas do aluno João Paulo, como se preparar dentro de uma faculdade para o mercado de trabalho. E a segunda do profissional João Paulo. Quais são as características que se destacam dentro de uma organização? O que uma organização busca em um profissional? Momento Soft Skills. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com João Paulo Batista, administrador que atua há mais de 10 anos no setor contábil, sendo desses 10 anos, 5 anos atuando como coordenador contábil. Nos últimos 3 anos, ele atua como coordenador contábil na empresa Play Kids, sediado no município de Campinas, no estado de São Paulo. João Paulo, muito obrigado por aceitar esse bate-papo aqui com a gente e passar um pouco do seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes aqui. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Então vou fazer algumas perguntas aqui, João Paulo. Vamos conversar bem informalmente. E aí você vai passando a sua experiência, que a ideia é realmente a gente passar um pouco da prática aí de um profissional que atua mais de 10 anos aí no setor contábil e é administrador, para os alunos entenderem como é que funciona a realidade aí e fugir um pouco desse ambiente teórico aí, ok? Ok. Então, para começar até o entendimento do aluno, numa futura faculdade, um aluno que está fazendo um curso técnico, por exemplo, o conhecimento que você adquiriu na faculdade de administração, você aplica no dia a dia da sua empresa? Sem sombra de dúvidas, Luciano. A faculdade, ela te dá a oportunidade de navegar por vários conceitos, por várias técnicas ou teorias, que naquele primeiro momento, por falta de experiência ou por falta de vivência, pode não fazer tanto sentido. E aí, com o andar da tua carreira, com os desafios que vão aparecendo aí, né? Você vai vendo que aquilo de fato é aplicado, não é à toa, sabe? Às vezes parece meio que chato quando você é muito novo, mas depois isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira, sabe? Eu sou formado em administração, como você comentou aí, e aí eu tive muita oportunidade de vivenciar e ter a exposição a vários processos dentro de uma organização, tá? Desde processos, sei lá, de RH, de humanos, etc., contabilidade, finanças, gestão de estoque e tudo mais. E quando você vai para dentro de uma organização e você consegue ver isso se aplicando no dia a dia, isso te realiza, sabe? Você fala, putz, é verdade, aquilo que o meu professor disse naquele dia aqui, eu estou vendo na prática, isso está agregando no meu trabalho, está gerando frutos aqui para o meu crescimento, desenvolvimento, etc. Na minha faculdade, nós tínhamos um modelo, né, de trabalho interdisciplinar. Então, o que acontecia? A gente tinha, todos os semestres, uma série de entregas, de funções, etc., onde nós tínhamos que usar conhecimentos de diversas disciplinas daquele semestre ou acumulada de outros semestres para aplicar em um case, para aplicar em alguma entrega para alguma empresa real, sabe? Com problemas reais, com dificuldades reais, etc., E aí você conseguia extrair isso, sabe? Vivenciar na faculdade, mesmo sem experiência, a teoria na prática. E depois que você vira a chave, você está dentro de uma organização e você é cobrado por essas entregas, você também consegue ver isso se realizando. Obviamente que existem coisas que é conhecimento que você precisa adquirir para ser base, sabe? Ser a base, o alicerce de algo a mais no futuro. Mas a essência, ela é sempre aplicada. Eu brinco sempre que a gente, principalmente profissionais da área contábil, a gente aprende a fazer razonete, por exemplo, e você não vai fazer razonete no dia a dia. Hoje em dia a gente está num avanço tecnológico tão grande que você tem RPs, você tem sistemas operacionais que fazem essa mágica acontecer. Mas se você não tiver esse conhecimento teórico de como as coisas se amarram, como você vai analisar, como você vai explodir essa informação até chegar no detalhe que você precisa, você não vai conseguir entregar algo consistente. Então, tem horas que você vai ser necessário fazer um razonete para fundamentar uma análise. Mas se você não tiver aprendido, você não vai conseguir aplicar isso. Então, é muito, muito gratificante você ver todo esse investimento e essa dedicação em algo transformando o seu dia a dia no futuro, tá? Nossa, que legal. Legal saber desse aparato, né, que a faculdade dá e que realmente é útil aí. Muito legal esse exemplo dos razonetes, né? Os alunos ficam todo dia fazendo razonete e realmente ele não vai usar aquilo todo dia numa empresa.
Mas vai chegar um momento que só o Razonete que vai trazer uma solução para um lançamento. Por exemplo, o sistema fez automaticamente e você não entende, né? Por que esse sistema fez? Você tem que voltar aos primórdios, né? Costumo falar do papel de pão, né? E fazendo Razonete no papel de pão para chegar naquele valor e entender como é que o sistema chegou naquele montante lá que está analisando. Muito legal essa parte que a faculdade proporcionou. Mas pensando na faculdade ainda, legal esse trabalho interdisciplinar, mas você sente que faltou algo que a faculdade poderia ter realizado para preparar o profissional melhor para o mercado de trabalho? Eu vou falar pela experiência que eu tive dentro da PUC Minas, tá? Sou formado pela PUC Minas, em administração. E na PUC Minas, como eu comentei, havia, espero que ainda haja, tá? Mas um conceito desses trabalhos interdisciplinares onde desafiava os alunos a aplicar essa teoria, esses conhecimentos técnicos adquiridos em cases reais em todos os semestres, tá? E isso ia acumulando. Então, conforme os semestres se passavam, o grau de dificuldade também aumentava porque exigia conhecimentos lá do primeiro semestre, sei lá, no quinto, sexto, sétimo semestre do curso, tá? Isso fazia com que fosse preparando esse aluno, né, esse cursando, para uma realidade de fato, aquilo que ele vai encontrar dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de um setor público, etc. Seja qual o caminho que ele decidir tomar ali a partir dessa graduação, tá? Isso foi, muito importante para mim, para eu ter essa experiência, tá? Ter essa vivência durante o curso, até mesmo para ratificar se aquilo que eu estava buscando fazia sentido ou não, sabe? Sem você ver a prática, sem você, de fato, vivenciar aquilo, fica muito vago, né? Mas porque a gente, quando é na faculdade, ainda é muito novo, né? Você ainda não tem muitos skills preparados, muito background, você vai meio que em algo que te chama a atenção e você vai se desenvolvendo no decorrer daquele curso, no decorrer dessa sua vivência acadêmica, né? Então, acho que esse modelo que a PUC me proporcionou, por exemplo, foi muito válido e é um diferencial, tá? Trabalhos de empresas júniores que existe lá também davam uma amplitude muito interessante. Não sei se isso se aplica a todas as universidades ou não, tá? Eu sei que algumas universidades, sei lá, a Unicamp tem um modelo muito forte de empresa júnior que também prepara esses alunos, independente do curso, tá? Se você pegar um curso de tecnologia da informação, ele tem uma empresa que presta serviço para outras. Então, assim, é algo que, de fato, traduz todo o esforço de conhecimento de profundidade na realidade. Então, se eu posso dizer que algo que fez muito bem para mim foi isso. Não sei se todas aplicam ou não, então, de repente, esse é um ponto que pode ser intensificado em muitas outras universidades. E aí, a única coisa que eu acho que faltou mesmo, assim, para me dar ainda mais profundidade ou bagagem para o que o mundo exterior traria, é, de repente, língua, sabe? Acho que, sei lá, a gente vive num mundo tão global, com esse advento de internet, etc., que falar inglês passou a ser fundamental. Então, se de repente existisse alguma profundidade voltada para o técnico, etc., para preparar esse profissional, eu acho que poderia ter economizado alguns movimentos, algumas frustrações, alguns caminhos de carreira que demoraram um certo tempo até eu ter maturidade, até eu ter oportunidade de navegar por esse outro universo, tá? Realmente, hoje tudo está conectado, né? E com o inglês você busca muito mais informações do que você poderia buscar somente com a língua portuguesa, por exemplo. Se dito o mesmo termo em inglês no Google, vai aparecer muito mais informações que somente com o português. E não só isso, né? A própria conversa, que você tem oportunidades de conversar com outras pessoas de outras localidades do mundo inteiro, realmente a língua para o administrador, eu acredito que também para todo profissional hoje, né, no mundo global, é essencial. E você comentou também da questão da empresa júnior, esses trabalhos interdisciplinares. Então foram oportunidades que a faculdade proporcionou a você como aluno a vivenciar aí o dia a dia. Agora vamos lembrar aí você como aluno. Você acha que se todas as oportunidades, você voltasse a ser um aluno hoje, você mudaria alguma coisa? Você aproveitou todas as oportunidades que a instituição de ensino te proporcionou? Acredito que não aproveitei o quão poderia aproveitar, o quão poderia me dedicar. Acho que tem muito a ver com a nossa maturidade, com o nosso momento de vida. Eu acho que naquele momento, quando você é inserido
dentro dessa realidade, e aí você, sei lá, quem vem de uma origem humilde, né, tem que trabalhar durante o dia para fazer um curso à noite, então você já chega cansado, você já perdeu um pouco daquela energia, então você tem que buscar motivação, buscar engajamento nisso. Então existiam algumas iniciativas que poderiam agregar muito, sei lá, estar perto de um professor para publicar um artigo, para aprofundar um conhecimento em uma determinada área. Eu acho que isso é algo que poderia ter, sei lá, poderia ter feito diferente, dar algo a mais nessa dedicação, tá? Entretanto, eu acho que as oportunidades às quais eu me permiti, ou às quais eu fui meio que forçado a passar por elas, como os trabalhos interdisciplinares, empresa júnior, etc., eu agarrei elas de fato, sabe? Eu dei genuinidade àquilo, profundidade, e isso, sem sombra de dúvida, agregou muito na minha trajetória. Eu acho que muito daquilo que eu consegui conquistar, daquilo que eu estou conquistando na minha trajetória profissional, passa por essas decisões ou por essas noites não dormidas, né? Que às vezes você tem que passar durante um período de graduação para te preparar, para te deixar uma pessoa e um profissional no futuro melhor, tá? Legal mesmo. Agora, pensando, olha, acabei a faculdade. E aí, o sonho de todo mundo, né? Acabei a faculdade, beleza. Não preciso estudar mais. Acabou minha vida de estudante, agora eu vou só trabalhar. Isso é verdade? Você comentou do inglês. Você precisou buscar o inglês fora da faculdade. Teve mais algum conhecimento que você precisou buscar além da faculdade, que a faculdade não proporcionou para você? Isso não é uma verdade, tá? Uma coisa que nunca acaba é o estudo, é o conhecimento, é a busca de desenvolvimento, tá? O autodesenvolvimento. Obviamente que existem perfis e perfis, tem pessoas que são mais propícias a isso, têm uma facilidade maior, tem pessoas que têm maior dificuldade, etc. E o mercado de trabalho vai te cobrar isso, e aí dependendo de onde você quer chegar, você vai precisar ter um constante desenvolvimento, tá? Dependendo da área de atuação que você for atuar, isso é imprescindível, tá? Então, não acaba os estudos com um diploma na mão, muito pelo contrário, exige muito mais desenvolvimento, até porque o nível de cobrança é maior. A partir do momento que você ultrapassa essa barreira de ser uma pessoa com curso superior, a exigência é maior, as pessoas esperam mais de você, então você continua tendo que se desenvolver. Isso não acaba nunca, tá? Eu acho que o céu é o limite para o conhecimento, e nem é o limite, tá? Tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda. Quando eu me formei, eu sou formado em administração novamente, e aí é uma área bastante ampla, você acaba vendo várias facetas de organizações, seja elas privadas ou poder público. Em um momento você precisa tomar uma decisão de qual movimento você vai ter com mais profundidade. Isso vai forçar você fazer uma especialização, fazer uma pós-graduação, fazer uma outra graduação, dependendo do que for. Então, no meu caso, eu me aventurei aí pelo caminho de financeiro, contábil, então eu fui meio que obrigado, entre aspas, porque isso me deixa bastante engajado poder aplicar isso, tá? Fazer uma segunda graduação, né, dentro da área contábil. Fazer uma especialização em conceitos internacionais de contabilidade. Então, isso vai te movendo, sabe? A cada novo desafio profissional vai te abrir uma nova possibilidade de conhecimento e busca de conhecimento. Então, você vai continuar estudando. Então, tem essa questão de especializar, de entrar um pouco mais em detalhe naquele ramo que você quer atuar. E o outro, como eu comentei, o inglês, tá? Eu não tive oportunidades durante minha graduação de fazer um curso com profundidade em inglês ou vivenciar a língua. E depois de formado, abriu um certo espaço, uma certa condição financeira que possibilitou isso, e aí eu tive que correr atrás do atraso. Então eu tive que focar muito no inglês para conseguir chegar ou estar preparado para os desafios que eu queria enfrentar dentro da minha carreira, tá? Então, como eu comentei, é um constante desenvolvimento e busca de conhecimento, estudo e tudo mais, tá? O estudo, o aprendizado não para nunca, né? Você tem que, se você quiser realmente ter uma boa colocação no mercado, você não para de estudar, né? Você tem que buscar especializações, outras faculdades, aprofundamento. E, além disso, também, o conhecimento ele vai se atualizando também, né? Então, você precisa se atualizar, senão você fica com conhecimento também da década de 80,
aplicando nos anos 2000. Eu formei em 2020, estou em 2050 aplicando o conhecimento que eu adquiri lá em 2020 e nem me atualizei, né? Um belo exemplo, né, Luciano, desculpa te interromper, se você pega o profissional da área contábil, né? Se você pegar quem já passou por isso, olha, né, no Google aí, vê aquele profissional que usava um óculos, ficava sentado com uma caneta atrás da orelha e na máquina de escrever lá, fazendo as coisas acontecerem, né? É uma realidade totalmente diferente. Você pega a legislação, ela se altera, né? A gente tinha uma legislação de 64 e a gente teve uma grande mudança, uma grande forma de se fazer, de se enxergar, de extrair, de aproveitar os dados da contabilidade, por exemplo, em moldes internacionais uniformes, a partir de, no Brasil, a partir de 2008. Então você fala, se aquele profissional ficar estático lá com a formação que ele teve há 5, há 2, há 1 ano atrás, ele já se perdeu, já vieram muitos novos movimentos e ele vai estar desatualizado e não vai estar preparado. Então, não tem como não ter essa busca de conhecimento constante, tá? Perfeito, fantástico exemplo. Aqui encerramos a primeira parte dessa entrevista. Acompanhe a segunda parte para entender o outro lado. Dentro de uma organização, quais são as características, comportamentos e técnicas necessários para um profissional mandar bem dentro de uma organização? Acompanhe lá, estamos te aguardando.